Programa Medicina Humanizada. Oferecimento: Instituto Caçador e Farmácia Alquimia, referência em manipulados. Olá pessoal, estou aqui hoje com a doutora Thalita Casador, é nossa convidada. Vamos conversar sobre obesidade e coração. Está acontecendo um evento no Instagram onde eu, doutora Thalita e doutor Pedro estamos falando muito sobre obesidade e emagrecimento. É o evento que não te contaram sobre emagrecimento. Quem ficar interessado, se inscreve lá no Instagram para participar, que está muito interessante. E lá nesse evento a gente fala muito de obesidade e de emagrecimento. A doutora Thalita é uma cardiologista, assim como eu, né? E a gente fala muito sobre isso, ela entende muito de coração e dos impactos que a obesidade traz para o coração. E essa é a primeira coisa que eu queria saber. A obesidade é um grande fator de risco para a doença cardíaca? Sem dúvida nenhuma, um dos principais fatores de riscos modificáveis. Então, quando a gente fala de obesidade, a gente está mostrando que o excesso de peso, ele pode contribuir de forma exponencial para o aumento de doenças do coração. E doenças do coração, a gente fala, então é o infarto. Só que antes do infarto acontecer, a gente tem que lembrar de hipertensão arterial, aterosclerose, ou seja, um monte de nome complexo, né, do ponto de vista leigo, mas que tem tudo a ver. Por quê? Porque a gente começa pensando em obesidade como uma inflamação. A obesidade é um acúmulo de células de gordura e tudo aquilo que envolve aquele tecido está inflamado. E aquele tecido inflamado, ele começa a inflamar os vasos sanguíneos, as artérias e as veias, que é onde passa o sangue. E ali, principalmente, começa essa atividade inflamatória, que não é aquela inflamação que dá febre, não é aquela inflamação de infecção, é uma inflamação em baixo grau. E essa inflamação em baixo grau, próximo dos vasos, ela faz aumentar a pressão arterial e, principalmente, iniciar um processo de acúmulo de placa de ateroma. E essas plaquinhas nos vasos, pode ir lá perto do coração, tem uns vasos lá que são muito fininhos, chamados coronárias. Ali você pode começar um processo que vai levar ao infarto, por exemplo, que é uma das principais doenças cardiovasculares que mais mata. Então, daí a gente tem toda essa sequência de a obesidade causando inflamação, obesidade aumentando o risco para se tornar hipertenso, para ter pressão alta, obesidade para indicar a formação de placas de ateroma, que é essa placa de gordura, né, que popularmente se chama, que pode causar uma obstrução, não só no coração, nas coronárias, como também no cérebro. E aí tem o AVC, né, o AVC isquêmico. É interessante, você falou uma palavrinha aí que ela ficou martelando na minha cabeça. É um fator de risco modificável, né? Sim. Porque, quer dizer, ninguém pode modificar o pai e a mãe que tem. Ou o que eu estou querendo dizer? O fator genético, né? Se você tem uma história familiar de doença cardíaca, isso não dá para modificar. Certo? Então, existem os fatores de risco modificáveis, aqueles que dependem só da opinião, da vontade da gente. Pode ser difícil, claro que eu não estou dizendo que é fácil, mas depende só da opinião da gente. Parar de fumar, parar de beber, né? E controlar a obesidade. Certo? Agora, você falou aí da obesidade como um fator de risco para infarto, para derrame, né? E a gordura no sangue, o pessoal fala muito em gordura no sangue. Tem relação entre ser obeso e ter colesterol triglicerídeo alto ou não? O magro também tem isso? Como é que é isso? Colesterol, toda essa questão de gordura no sangue, a gente tem sim fator genético. Inclusive, todo mundo fala, não, mas colesterol eu conheço fulano de tal que é super magro e tem colesterol alto. Existe sim esse fator, sendo um fator genético, existe uma doença chamada hipercolesterolemia familiar, que não depende exclusivamente de obesidade. Só que isso é a minoria. A gente sabe na cardiologia que a obesidade e tudo isso que cronicamente está inflamado ali dentro do vaso, ele chama os fatores inflamatórios, a gordura também que está sendo carreada ali para o vaso sanguíneo, ela também está contribuindo
para essa inflamação e para essa gordura no sangue. Então, a obesidade, ela está associada a colesterol alterado, a triglicerídeo alterado. Inclusive, o triglicerídeo meu triglicerídeo é alto. Perda de peso é o principal tratamento para a gente conseguir controlar o triglicerídeo, né? E você falou outra coisa interessante aí, que é a questão de que todo mundo preocupa muito com o colesterol, né? Como se depositar gordura nas artérias ou veias, né, que na verdade são artérias, fosse só uma questão de ter muita gordura. Aí tem muita gordura, ela vai depositando, caindo lá porque tem muita. E não é bem assim. Porque pelo que você falou aí, mais importante do que ter muito ou pouco é a questão da inflamação, né? Que isso é um conceito assim relativamente novo, né? Que a gente nem não ouvia tanto falar sobre a inflamação, e hoje em dia é o que está na boca de todo mundo. Quer dizer, obesidade é uma doença inflamatória. A inflamação é que é realmente a grande causadora da aterosclerose e de outras doenças mais, né? Quer dizer, a inflamação está envolvida em câncer, em diabetes, em uma porção de coisa. Tá aí outra coisa que existe uma relação grande também: obesidade e diabetes. Exato, porque quando a gente pensa no nosso metabolismo, nosso corpo é um só. Então, a obesidade, ela é um dos principais fatores que vai modificar o nosso meio interno. Nosso meio ambiente interno está inflamado de uma maneira geral. E aí, quando a gente pensa nessa obesidade causando doenças cardiovasculares, é uma obesidade que está principalmente acumulando inflamação nos órgãos como fígado, rim e sangue. Então é uma inflamação que ela acomete os outros órgãos também. Por isso que a gente percebe a pessoa, se a gente for pensar de anos para cá, nossa população foi se tornando cada vez mais sedentária, cada vez comendo comidas mais cheias de carboidrato, cheias de gorduras, industrializados. Então todo esse hábito que a gente levou, que a gente está hoje consumindo um excesso de calorias, aumenta não só o nosso tecido gorduroso, como também inflama os nossos órgãos. Então começa a dar problema, começa a atrapalhar e inflamar os outros órgãos. Falando aqui no diabetes, a gente percebe que o aumento de insulina causado pelo excesso do açúcar, também associado à inflamação da obesidade, aumenta muito a chance do diabetes, da doença diabetes. Perfeito. E aí dá para começar a entender, né? Um PowerPoint, nós também fazemos PowerPoint, tá? Que foi publicado no nosso Instagram, no meu, no dela, no do Instituto, onde a gente fez essa relação, onde a obesidade está no centro e em volta tem um monte de coisa, sabe? Tem diabetes, tem hipertensão, tem infarto, tem derrame, tem depressão, tem câncer, tem mil coisas, tá? Por isso a gente tem batido tanto nesse assunto obesidade, porque a obesidade é uma coisa que ela desencadeia várias outras situações de doença no nosso corpo. Então a gente combater a obesidade, a gente está ao mesmo tempo combatendo diabetes, hipertensão, derrame, câncer, mil e uma coisas, tá? Por isso que a gente está batendo nesse assunto e vamos continuar, porque é um assunto inesgotável, na verdade, um assunto que vai, a gente precisa falar disso. Mas vamos continuar no próximo bloco. O Instituto Casador é um espaço familiar e com a inovadora proposta de entregar aos clientes uma medicina de excelência e de qualidade, possibilitando que as pessoas desfrutem de uma vida mais longa e com saúde. O Instituto dispõe de exames. É uma equipe multidisciplinar sempre atualizada com a ciência, inovação e tecnologia, objetivando entregar aos clientes diagnósticos mais rápidos e assertivos. Estamos de volta e o assunto hoje é obesidade e coração. Mas antes de continuar o nosso papo, vamos chamar a nossa parceira Raigna da Alquimia. Eu tenho certeza que você está querendo emagrecer uns quilinhos e dar aquela secadinha. Então eu vou te dar uma boa notícia. Aqui na Farmácia Alquimia nós temos excelentes fitoterápicos para te ajudar nesse processo.
É óbvio que sempre é melhor você fazer um produto único, totalmente personalizado para você. Converse com o seu médico, converse com o seu nutricionista e venha conhecer as excelentes opções que nós temos aqui na Farmácia Alquimia. Muito obrigado, Raigna, pela participação. E a gente segue aqui falando de coração e obesidade. Nós falamos do risco, dos perigos da obesidade. E agora, como é que a gente resolve esse problema, doutora? Obesidade é um problema sério, a gente tem que tratar com respeito, porque é uma doença complexa, a gente tem que atuar em vários segmentos. Mas é importante a gente entender que é possível, ainda mais a gente que mora numa cidade litorânea, uma cidade que tem acesso a alimentos das roças, que é próximo da gente. Então a gente tem que focar nisso, uma alimentação natural para nos ajudar a emagrecer, porque emagrecer, a estética vem de brinde. O mais importante é a gente perceber que a perda de peso pode impactar profundamente na sua pressão arterial, reduzindo a pressão arterial de forma direta. A gente também evita doenças mais sérias como infarto e AVC. Quando a gente emagrece, a gente reduz o nosso risco cardiovascular, por conta de tudo que a gente conversou aqui sobre inflamação. E além disso daí, a gente tem que entender que como a obesidade tem 1000 fatores de risco, a gente também está reduzindo riscos que a gente nem vê. Risco de artrose, que às vezes a gente ainda não tem. E é para todo mundo. Você que está aí com excessozinho de peso, às vezes fala, não, isso daí é pro obeso, grande obeso. E não, todo mundo pode melhorar, mudar o comportamento, melhorar a sua atividade física também é importante, né? A gente... E lembrar aquela coisa, quer dizer, você não deitou um dia magro e acordou no outro dia obeso, tá? A coisa é uma coisa que foi acontecendo aos poucos, tá? Então o processo, para reverter esse processo, não tem que ter pressa também, né? Você tem que modificar aquilo que está fazendo de errado e aos poucos as coisas vão se consertando. E vão se consertando, tá? Porque mudando a alimentação, que é o principal alimentação, em segundo lugar atividade física, tá? Você vai devolvendo saúde ao seu corpo vai desinflamando. E para isso não precisa nada milagroso, nada de outro mundo não, tá? A alimentação ela é feita com aquilo que você tem em casa. Não precisa de coisa cara, coisa de receitas, aquelas receitas milagrosas, mirabolantes, cheias de rebuscada, né? Vamos comer ovo, vamos comer o chuchu, vamos comer, né, aquilo que tem na horta, tá certo? Aquilo que está na época, né, na feira, o que é da época sempre é mais em conta, tá certo? Então assim, dá para fazer uma alimentação saudável, tá certo? E dá para fazer atividade física, não é? E a fórmula mágica, ela não existe. A gente está falando aqui essa semana muito porque a gente está promovendo no programa o que não te contaram sobre o emagrecimento. Porque tem muita gente que promete muita coisa e nesse momento é importante a gente entender o básico da caminhada, da musculação, da alimentação da horta, do frango, a alimentação natural, né? Perfeito. A doutora Thalita falou aqui do programa, né, que a gente está fazendo, um evento que a gente está promovendo no Instagram, o que não te contaram sobre o emagrecimento. É pelo Instagram meu, dela, do Dr. Pedro, né, o filho, o neurologista, tá, do Instituto Caçador. Então a gente está promovendo esse evento, é uma série de lives, de palestras, tá, onde a gente está falando muito sobre emagrecimento, sobre estratégia, sobre alimentação, tá? Então assim, muito por quê? Porque aqui são 15 minutos, lá a gente fala mais de horas. Então, quem puder, quem tiver interessado, se inscreve, vai lá no meu Instagram, no dela, tá? Se inscreve nos grupos VIP, nos grupos de WhatsApp, onde a gente está tendo essas discussões para participar. Tem coisa muito interessante acontecendo lá, eu acredito que vai ser muito útil para todos vocês, tá? Com certeza. Porque a gente quer saúde, a gente quer melhoria, né? Como ela disse, a estética vem de brinde, tá? A gente quer saúde, a gente está no programa da medicina humanizada, mas a gente quer uma saúde humanizada, a gente quer saúde para todo mundo, né? Então a gente espalha essas informações aqui, a gente transmite, mas a gente quer transmitir muito mais do que isso, a gente quer fazer muito mais do que isso, porque a medicina humanizada, a medicina que entende você, também quer ser a medicina que você entende.
Programa Medicina Humanizada. Oferecimento: Instituto Caçador e Farmácia Alquimia, referência em manipulados.